Todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. É bom ver cada um de vocês consagrando esse tempo ao nosso Deus. Já a gente vai orar, mas vamos continuar falando sobre o reino de Deus na terra e o reino messiânico. Existe uma certa diferença entre o reino de Deus na terra e o reino messiânico. Existe também algo, vamos dizer assim, que faz parte do reino de Deus na terra, o reino messiânico. Pode parecer confuso, mas com o tempo vocês vão entender, tá bom? Eu vou fazer um resumo rápido daquilo que nós já estudamos, e depois eu quero terminar essa parte do estudo, e eu tenho esperança que vai sobrar uns 15 minutos para perguntas, caso alguém tenha dúvidas, tá bom? Se eu não conseguir deixar o tempo hoje para dúvidas, com certeza no próximo domingo, no horário da escola bíblica, nós vamos começar respondendo perguntas. Então, se vocês têm, já vai deixando as perguntas anotadas, tá bom? Sobre essa parte aqui. Mas antes, vamos orar. Querido Deus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de podermos nos reunir aqui em Seu nome, abrir a Tua palavra, ó Pai querido, e compreender a Tua vontade para a nossa vida e também o Teu plano para esse planeta, para os seres humanos e em especial também para aqueles que são Teus filhos. A Tua palavra diz que a compreensão dessas promessas traz para nós tranquilidade, traz para nós segurança, pois nós aprendemos que o Senhor é soberano, Rei de todo o universo, que controla todas as coisas, inclusive controla o inimigo e controla o reino do inimigo, ó Pai. Mas eles existem, ó Pai, e nós queremos, ó Pai querido, aprender a respeito disso, ó Pai, aplicar na nossa vida, para que a gente também tenha uma vida que Te honre, que glorifique o Teu nome, que Te agrade, e também que nós estejamos preparados para ensinar isso, ó Pai querido, pois faz parte da Tua palavra, é a sã doutrina, ó Pai, e é importante para nós. Pedimos que o Senhor me dê clareza, me ajude a explicar e que o Teu povo também entenda com a ajuda do Teu Santo Espírito. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, uma breve recapitulação. Então, a Bíblia toda, ela nos fornece uma revelação progressiva do reino de Deus. Outras pessoas chamam do reino dos céus, aqui no planeta Terra, através daquilo que nós chamamos de soberania mediada. Isso é, Deus é o Rei dos reis, é o soberano, Ele escolhe um homem para reinar sobre a humanidade e Ele instrui esse homem a reinar sobre a humanidade e em reinando da maneira que Deus quer, conforme as instruções de Deus, a qualidade de vida do ser humano é excelente. Esse reino começa no Éden, antes do pecado. Então, antes do pecado, Deus criou Adão e justamente para isso. Através de Adão e Eva, eles iriam ter o relacionamento conjugal, iriam, então, produzir, vamos dizer assim, a humanidade a partir deles, conforme a imagem e semelhança de Deus, na perfeição, caso não tivessem pecado. Então, esse é o plano de Deus, ok? Então, nós já vimos isso na aliança adâmica ou na aliança edêmica. Então, o plano de Deus se resume nisso, ok? Então, o reino de Deus, ou a soberania mediada, é Deus governando a humanidade através de um homem escolhido por Ele, com o propósito de prover o bem-estar da criatura, debaixo da autoridade de Deus e para a glória de Deus. O privilégio de Adão governar como vice-regente era condicionado, ou é condicionado, ao relacionamento dele com Deus. Isso é fé. Adão tinha que confiar em todas as instruções de Deus, e ao confiar em todas as instruções de Deus, ele iria permanecer imortal. Ele não iria experimentar todos os efeitos negativos da morte, se ele tivesse obedecido. Mas ele desobedeceu.
Quando ele desobedeceu, o que aconteceu? Aconteceu que ele agora deu a possibilidade agora na humanidade, aqui no planeta Terra, não é? Agora existir dois grupos. Adão deu para Satanás agora o poder, vamos dizer assim, de governar sobre parte da humanidade, sobre aqueles que vão segui-lo, ok? Então, é muito importante que nós entendamos, existe ainda o reino de Deus eterno, ok? Quando Adão pecou, ele entregou para Satanás parte da humanidade, e nós vamos ver isso de novo, né? À medida que nós estamos estudando, para que Satanás seja o Deus deles, mas Deus sempre continuou reinando, e Deus sempre vai ter um grupo no qual ele é rei. Um grupo que não vai seguir Satanás, mesmo tendo a velha natureza, ok? Então, o reino milenar de Cristo vai cumprir parte desse plano. Por que eu estou dizendo parte desse plano? Porque depois do reino milenar de Cristo, existe um reino eterno. O reino milenar de Cristo vai ser perfeito no sentido de que o rei é perfeito e vai fazer com que a justiça reine no planeta Terra. Mas no reino milenar de Cristo, ainda há pecadores que irão pecar. Mas esses pecadores serão punidos exemplarmente, sendo assim, a justiça vai reinar naquele período. Mas ainda haverá o pecado, ainda haverá pecadores. Depois do reino milenar de Cristo, é que vem novos céus e nova terra, você vai ver a sequência em Apocalipse, ok? Que é o reino eterno, tá bom? O reino dos céus, isso é a soberania mediada após a queda de Adão e Eva. Então aqui é que nós temos que entender, e aqui até o dilúvio, porque aqui nós temos um resumo de tudo que vai acontecer nas épocas depois do dilúvio. O que está acontecendo no planeta Terra hoje é a mesma coisa que já aconteceu na época depois que Adão pecou, até a época do dilúvio. Isso é, por causa da incredulidade de Adão e Eva, há ali uma quebra de relacionamento que Deus só restaura quando ele faz aquele sacrifício dando roupa para Adão e Eva, mas há uma quebra de relacionamento, e Adão condena agora a humanidade a ser governada por Satanás. Por quê? Porque ele ouviu Satanás e agora ele dá origem a isso. O pecado de Adão agora divide a humanidade em dois grupos. Aqueles que são filhos de Deus, aquilo que a Bíblia chama de descendente da mulher, e aqueles que serão filhos do diabo, isso é, descendentes da serpente. Hoje a humanidade continua dividida dessa forma. Ok? Aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador são o quê? Filhos de Deus. Ok? Nos deu agora o privilégio de sermos como filhos de Deus, aqueles que confiam em Jesus. Aqueles que não confiam em Jesus ainda são filhos do diabo. Jesus, ao falar com um grupo de pessoas e líderes religiosos, diz: vocês têm por pai o diabo. Então a humanidade está dividida nesses dois grupos, ok? O descendente de Jesus, o descendente da mulher, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala de Jesus. Diz, olha, Deus aqui está falando para a serpente. Porém, inimizade entre você, está apontando para a serpente, e a mulher. Entre a sua descendência, veja bem, descendência plural, e o descendente dela, singular. Então, aqui é uma promessa, né, da vinda de uma pessoa, de um ser, né, descendente da mulher. Nós sabemos que agora é Jesus, ok? Que vai desfazer definitivamente essa obra que Adão fez, que é parte da humanidade ser agora filha do diabo e descendente do diabo. Então,
Jesus cumpre isso. Mas veja bem, para que Jesus fizesse parte, para que Jesus seja o descendente, ele tem que fazer parte de uma descendência. Então aqui é apresentado também a descendência da mulher, ou a descendência dos filhos de Deus. Ok? Ótimo. Dúvida, vocês anotem, que depois eu vou responder. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui Deus continuando a ser o rei do universo. Satanás não frustrou o plano de Deus quando fez Adão e Eva caírem. Deus falou, não, eu tenho o meu plano vai prosseguir. Ele continua reinando. Satanás, ele continua vivo, e nós já sabemos o que vai acontecer com ele, que nós já estudamos, porque Deus permite, ele ainda continua sendo rei. E por que Deus permite? Justamente para que o ser humano entenda qual é a diferença de ter uma vida sendo regida por Deus e uma vida regida por Satanás. A Bíblia diz, através do ensino de Jesus, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Observem a vida das pessoas que são fiéis a Deus e observem a vida das pessoas que são fiéis ao inimigo. E você vai ver uma grande diferença aqui nesse mundo e uma diferença muito maior depois que cada um for para o seu devido lugar. Isso é, os filhos de Deus para a eternidade com Ele e as pessoas que irão para o inferno. Ok? Então Deus continua exercendo a sua soberania mediada, executando o seu plano. E eu vou mostrar isso, como é que ele está exercendo essa soberania mediada. Ok? Nós vimos agora como é que surge esses dois tipos de reino. Então veja bem, capítulo 1, capítulo 2, só existe Deus criando todas as coisas. Capítulo 3, a gente vê a entrada de Satanás no esquema, né? E a tentação, e Adão e Eva caíram. E agora a gente vai ver Gênesis capítulo 3, versículo 15, começando a ser cumprido. Isso é, a descendência da serpente surgindo e também a descendência da mulher, na qual no futuro, para eles e para nós no passado, veio Jesus. Caim é o primeiro filho do diabo registrado na Bíblia. Lembra? Falei isso a semana passada, só vou relembrar. 1 João capítulo 3, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque suas obras eram más, mas as do seu irmão justas. Então, a humanidade agora está dividida. Existe um grupo de pessoas, descendentes de Caim, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, ok? Que na verdade as obras são injustas. São obras egoístas, são obras que pensam somente em si mesmo, são obras que nós estamos vendo no mundo, né? Todas essas desgraças que nós estamos vendo no mundo é por causa da existência de Satanás reinando sobre esse grupo de pessoas debaixo da liderança ainda de Deus. Isso é muito importante, ok? Deus, como soberano Senhor, ele expulsou Caim da família de Adão. É muito importante nós lembrarmos disso. Mais para frente vocês vão entender melhor o porquê que Caim teve que sair, né, daquele convívio, tá bom? Então Caim foi excluído da sociedade onde viviam seus pais. Por quê? Porque Adão e Eva, apesar de terem pecado, eles são filhos de Deus. Eles estavam seguindo as instruções que Deus deu para eles depois da queda. Eles que ensinaram sobre a questão do sacrifício e de viver para agradar a Deus. Adão e Eva, através de Caim, gera o primeiro governante perverso, dando início à sociedade daqueles que desprezam a Deus, daqueles que rejeitam a Deus como rei soberano. E a gente viu isso, mas eu vou ler rapidinho. Coabitou Caim com a sua mulher, ele foi expulso, foi para uma outra região. Depois de alguns anos, certamente, nós já sabemos a história, Adão e Eva geraram mais filhos, ok? Filhos que também, bons e filhos perversos, ok? E coabitou Caim com a sua mulher, ela concedeu e deu à luz a Enoque,
Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. E um dos descendentes de Caim, quando termina de falar da genealogia dele, diz assim: Lemeque disse às suas esposas, Ada e Zila: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei um homem, então aqui ele está imitando Caim, porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes 7. Então a gente vê alguém aqui reproduzindo perversidade. Ok? Então nós temos aqui esse grupo. Deus escreveu essa história de Caim após a expulsão de Adão e Eva lá do Éden, para nos mostrar que através de Caim tem o início da descendência da serpente. É o início daquele grupo de descrentes, de ímpios, de pessoas que são irreconciliáveis, soberbos, etc. E aí, logo em seguida, a Bíblia nos dá os descendentes da mulher. Então veja essa ordem lógica, ok? Então os descendentes da mulher é a geração de Sete. O que significa isso? Deus sempre vai preservar um grupo de seres humanos, que nós vamos chamar de remanescentes fiéis, que vão adorá-lo, que terão ele como Deus soberano. Hoje, prestem atenção, esse tipo de reino de Deus é exercido através da igreja. A igreja é aquele grupo dos descendentes da mulher, aquele grupo que tem Deus como soberano, e aqueles que ainda não são convertidos são descendentes da serpente. Entende isso? Por isso que algumas pessoas confundem quando dizem que a igreja é o cumprimento do reino de Deus. A igreja faz parte do cumprimento do reino de Deus, mas eles confundem esse reino com o reino de 1000 anos que Cristo ainda vai inaugurar. Então, se alguém diz, a igreja é o reino de Deus, é verdade. Nós fazemos parte dos filhos de Deus, dos descendentes da mulher. Não significa que está cancelada a promessa feita para Davi. Entende? Isso é muito importante, por isso que a gente precisa ter essa compreensão. Nós somos o reino de Deus na terra, com certeza. Ainda sendo falhos, né? Mas nós somos amantes de Deus e da vontade de Deus. Pelo menos aqueles que se arrependem. Ok? E existe ainda na humanidade o reino de Satanás, Satanás como Deus desse século, como príncipe da potestade do ar. Então, esses dois reinos agora estão juntos aqui no planeta Terra. Lembrando que Deus é soberano e que controla ambos os lados. Nada foge do controle dele, ok? Uma verdade importante que eu quero enfatizar aqui. Apesar de Satanás ser Deus ou príncipe da sociedade descrente, Deus continua sendo o rei do universo, exercendo sua soberania mediada, colocando no poder quem Ele quer, tanto líderes crentes como líderes ímpios. Esse texto de Josué nos ajuda. Ouvindo isso, desmaiou o coração e em ninguém mais há ânimo algum. Sabe palavras de quem são essas aqui? Não são palavras de Josué. São palavras da prostituta Raabe, convertida. Quando ela ouviu tudo o que Deus fez lá no Egito, chegou as notícias. Ele estava dizendo que o povo estava com o coração já desanimado. E aí ela dá a declaração dela. Por causa da vossa presença. E agora ela diz, porque o Senhor, vosso Deus, ela está ainda naquele processo, o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, Deus ainda é o soberano, tolerando, vamos dizer assim, tolerando não, né?
executando, tolerando ser errado, executando o plano dele, para mostrar para a humanidade, ok? O que é ter uma vida seguindo as suas instruções e o que é ter uma vida ignorando as suas instruções. E nós, como cristãos, quando a gente ignora alguma instrução de Deus por muito tempo, a gente já sabe também que a nossa vida, a nossa qualidade de vida começa a ficar mais miserável. Então prestem atenção sobre isso. Então, a partir de agora, ok? A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre essa questão do reino dos céus. Adão gera Sete. Então, Gênesis capítulo 5, se você quiser deixar aberto lá, ok? A gente vai ver agora aqui a descendência da mulher, ok? O grupo que agora continua confiando em Deus como seu Deus, que quer seguir as instruções de Deus, mesmo sendo ainda pecadores, mesmo tendo a natureza pecaminosa. Então Deus agora vai formar uma sociedade dos crentes, ok? Sociedade, né, daqueles que confiam em Deus, daqueles que têm Deus como seu rei, daqueles que confiam a sua instrução. Então eu vou ler aqui, gente, parte da genealogia de Sete. Na verdade, genealogia de Adão. Eu vou pular algumas coisas, tá bom? Mas veja bem, Gênesis capítulo 5, versículo 4. Né? Então, fala aí que Adão e Eva geraram Sete, ok? Logo depois que Caim foi expulso e a morte de Abel, e diz, depois gerou Sete. Viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, foi com alguns desses filhos e filhas que Caim se casou, ok? Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Versículo 6, Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Versículo 8, todos os dias de Sete foram 912 anos e morreram. Versículo 9, Enos gerou Cainã. Versículo 12, Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Maalalel viveu 605 anos e gerou a Jared. Jared, versículo 18, estou pulando, mas para vocês entenderem a genealogia. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Enoque viveu 605 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Isso aí, Enoque foi arrebatado. Mas veja bem, por que está falando isso de Enoque? Porque ele representa essa geração. Só que dentro dessa geração ele se destacou. Mas é a geração daqueles que estão tendo Deus como seu Deus. Creem em Deus, confiam em Deus, amam a Deus, mesmo sendo pecadores. E aí vai chegar essa genealogia de Sete até Noé. Versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé. Após 126 anos da morte de Adão, aqui, irmãos, eu fui buscar informação sobre a idade do pessoal e eu pesquisei algumas coisas, eu não fiz a conta porque eu não tenho capacidade para isso, mas comparando, né, a lógica das pessoas, ok, que fizeram essa conta, ok? Eles afirmam que Noé, ele nasceu 126 anos depois que Adão morreu, porque Adão viveu 900 e tantos anos, ok? E Adão, até o nascimento de Noé, provavelmente 1056 anos. Então nós temos uma geração aqui, contando a geração, de aproximadamente 1000 anos de um grupo de pessoas que fazem parte da descendência da mulher. Ok?
Tá bom? Só confie, depois vocês podem pesquisar. Então é o seguinte, ó, de quando Adão nasceu até Noé, nós estamos falando aqui, Noé por quê? Porque Noé é o último dessa geração. E aqui eu quero chamar a atenção de todo mundo. Então houve um período no planeta Terra em que um grupo de pessoas seguiam as instruções de Deus por 1000 e poucos anos. Desculpe, a igreja faz quantos anos que está viva aqui no planeta Terra? 2000 anos. Ok? Durante 2000 anos, Deus ainda tem um grupo de pessoas que fazem parte exclusivamente do reino dele, lutando ainda contra o pecado. Mas aqui nós temos uma geração aqui de 1000 anos. Por que eu estou enfatizando isso? Ok? Era Noé na idade de 500 anos e gerou Sem, Cão e Jafé. Noé é o último daquela geração que invoca o nome do Senhor. Ele é o último. Depois dessa informação, nós temos o fracasso da sociedade, daqueles que amam a Deus. Já existe os seguidores da serpente, descendência de Caim. Agora nós temos, ok, aquelas pessoas que fazem parte, né, do grupo de Adão. Até o dilúvio, as pessoas que fazem conta dizem que totalizou 1500 e poucos anos. Isso é, depois que Adão e Eva foram criados, depois de 1500 e poucos anos é que veio o dilúvio. Por que o dilúvio veio? Porque a geração daqueles que estavam seguindo a Deus entrou em colapso. Só sobrou uma família. Só sobrou a família de Noé. E eu sei, e nós sabemos que só sobrou porque Deus preservou. Ok? Gênesis capítulo 6, acabou o capítulo 5, falou sobre Noé, apresentando aquela geração que termina com Noé. Versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Notem como é que o fracasso aconteceu, qual foi o motivo. Como se foram multiplicando os homens descendência de Caim. Na terra lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus aqui? Não é anjo, não. Ok? Os filhos de Deus aqui, descendentes de Sete. Tem gente que quer colocar anjo aqui na história, mas a história é de quem? É a história da humanidade. E quando você vai no Novo Testamento, Jesus já disse que os anjos não se casam, nem se dão em casamento. Anjo não tem relacionamento sexual, então não tem como ser os anjos aqui, ok? Então, vendo os filhos de Deus, os descendentes de Adão e de Sete, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas lhes agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Continua. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram valentes, homens de renome da antiguidade, pessoas famosas. Né? E quando fala de pessoa famosa, precisamos tomar cuidado, né? Porque não está falando famosa porque o caráter era bom. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Agora ele está dizendo que no planeta Terra todo, passaram tudo para o lado de Satanás, menos uma família.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer do face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Irmãos, aqui nós temos a queda dos filhos de Deus. A queda de uma geração inteira, que durante mais de 1000 anos, se mantiveram fiéis. E acontece essa mistura, essa questão da união conjugal, ok? Entre salvos e não salvos, que corrompeu todos os filhos de Deus, menos Noé. A causa da natureza pecaminosa, isso é por causa da natureza pecaminosa, os filhos de Deus não podem ter intimidade com filhos do diabo. Se tiver, será contaminado pelo mal. Eu vou afirmar aqui. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós não podemos nos relacionar intimamente com filhos ou filhas do diabo, porque se fizer, o mal vai nos contaminar. É o que eu aprendo através desse texto. Precisamos tomar cuidado com a nossa arrogância. Não, eu me garanto. Não, eu sou crente de verdade. Eu posso me relacionar, eu não vou ser contaminado. Bom, então você pega esse texto da Bíblia e me explica o que ele está ensinando para todos nós. Por que é que Deus colocou esse texto na Bíblia? Entende? Por que está lá? Por isso, irmãos, a prova disso, não precisava, mas Deus ainda nos deu. Quando Deus planejou fazer de Israel uma nação santa, a palavra santa significa separada para Ele. Nós somos santos, nós somos tirados da sociedade de Satanás, separados dela para agora o quê? Nos consagrarmos ao nosso Deus, sermos separados para agradar a Deus. E aqueles lá continuam agradando o diabo. É isso que a Bíblia diz. E quando Deus pegou Israel e arrancou Israel, da idolatria da onde eles viviam, o Egito era todo idólatra, e foi levá-los para uma outra terra e de lá fazer deles uma nação, ele proibiu se unirem em matrimônio com pessoas de outras nações que adoravam outros deuses, que são os descendentes da serpente. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 diz: e não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Gente, se existe proibição, significa o quê? Se acontecer o casamento, é casamento. Entende? Porque se não contasse como casamento, não precisava dessa instrução. Só não se junta. Não. É importante que a gente entenda. O que é o casamento? O casamento é quando um homem e uma mulher deixam o seu lar e se unam, independente do que a sociedade diz. É isso que é casamento. Isso acontece com um homem e uma mulher. Entende? Não importa se é cristão ou não cristão. Se juntando, é casamento. Se um não cristão com um cristão se junta, vai ser ruim. Deus diz: mas eu sei. Você não sabe. Você não sabe como vivem. Você não sabe até onde vai a misericórdia de Deus. Você não vai saber o estrago. E a Bíblia diz que esse tipo de união enfraquece aquele que é fiel a Deus. A não ser, que haja uma conversão pela misericórdia de Deus depois que acontece o casamento. Mas a ordem é essa: não darás tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás suas filhas para os seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. É Deus que está dizendo. Para que servissem a outros deuses. A ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. É arrogância acreditar que por você ser um salvo, ter 50 anos de cristianismo, e você se casar com uma descrente, que você não vai ser contaminado. Você está dizendo que Deus é mentiroso.
você vai ser contaminado. Outra prova, Salomão, o rei mais sábio da antiguidade, sucumbiu por ter se casado com mulheres descrentes. Imagine um homem mais sábio até aquele momento. Sabedoria nem sempre gera obediência, deveria gerar. Chegou um determinado momento que Salomão parou de ser sábio. Ele foi sábio. Depois ele perdeu a sabedoria, porque ele desobedeceu a Deus. Ora, além da filha do faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. A ênfase aqui não é nem tanto na quantidade, que apesar que era exagerado, e Deus também havia proibido isso, mas veja bem a ênfase do texto. A ênfase está nas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e as etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes aos seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. E diz aqui, sendo já velho, irmão, vamos tomar cuidado com a velhice. Velhice deveria ser sinônimo de maturidade, mas nem sempre é. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa do Sidônio, Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez, olha como termina a vida de um homem que começou bem. Tristes palavras. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Triste fim para um rei que começou tão bem no seu relacionamento com Deus. Por quê? Desobediência. Num ponto. Nessa área. Desobediência em uma área da vida cristã, em qualquer uma. Essa aqui acelera. Mas, irmãos, desobediência em uma área da vida cristã, que você não trata, que você continua sendo desobediente, vai afetar a sua vida cristã todinha. Todinha vai ficar manchada. Então veja quais são as áreas que você está lutando contra o pecado. Veja as áreas que você pensa que está lutando contra o pecado, mas talvez não esteja lutando como deveria, porque senão vai tomar conta do todo. Pais, mães, ajudem os seus filhos a escolherem bem. Entende? Faça como Deus fez. Trate como algo severo, algo sério. Não é brincadeira. Entende? Jovens, sexo masculino, sexo feminino. Olha, pode ser o galã. Eu costumo dizer, eu já fui um galã, de verdade. Virei um galão, né? Gordo, feio, careca, né? Por quê? Isso passa. A formosura passa. Veja, caráter cristão. E não é só porque sabe o dia que nasceu como cristão, como o Maurício disse, não é porque sabe quem foi que pregou, o dia que você levantou a mão, que significa que é salvo de verdade. Eu preciso falar isso para vocês. Deus me encalhou aqui quando eu estava estudando exatamente sobre isso. Entende? Esquece pessoas que dizem, olha, eu casei com descrente e deu certo. Bom, meu Deus disse que não deu. Meu Deus disse que no máximo ele foi muito misericordioso. E eu tenho certeza que agora tem efeitos disso, que você não teria se você não tivesse se casado. É isso que a Bíblia diz. Novo Testamento. E aqui vai além, gente. Aqui não está falando só de casamento, não. Tá bom? Aqui fala de tudo. Tá bom? Quem você segue no Instagram? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E nós já tivemos estudo com o pastor Maurício sobre isso.
Quem que você segue, quem que você fica ouvindo? Não é? Não te ponhas com jugo desigual com os incrédulos. Aqui é geral. O casamento entra aqui também. Inclusive o casamento, vamos dizer, é o mais perigoso porque diante de Deus é indissolúvel, enquanto está vivo. Porquanto gente, olha essas palavras, olha os adjetivos. Que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Sociedade significa um nível de intimidade. Como é que a gente pode ser seguidor de Cristo e seguir um monte de gente aí no Instagram, não sei mais o que lá, que é descrente? Eu não consigo entender. Ah, não, mas eu não segui diferente. Tá bom. Então, tá bom? Não, tá mal, né? Precisa ver. Né? Perdendo tempo. Né? Podia ser edificado com outra coisa. Olha outra. Que comunhão luz com trevas. Mostrando o que é ser um descendente da mulher, um descendente de Sete, um descendente de Jesus. O que é ser igreja. E o que não são igrejas, são trevas. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Nosso corpo é santuário de Deus. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Olha agora, irmãos, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso é soberania mediada. Deus exerce a soberania mediada lá no seu lar. Se você casar com um homem descrente, você escolheu quem para liderar você? O filho de Caim. Podia ter escolhido o filho de Adão, ou um filho de Sete. Soberania mediada, ela acontece dentro de casa também. Entende? Começa em casa, inclusive. Ok? Quer falar? Fala, querido. É muito boa. Quem é o sogro, né? Tá certo. Ok? Irmãos, habitarei, olha que coisa, ele está falando aqui de intimidade. Ele está falando, lembra, nós não somos religiosos, nós temos relacionamento com Deus. Religioso se preocupa com ritual. Nós nos preocupamos como é que nós estamos nos relacionando com Deus. Como é que nós estamos andando com Deus? Então ele diz aqui, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e vos recebereis. E aqui ele diz, e serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas ele já não é? E por que ele está dizendo aqui que ele será? Porque é relacionamento. Ainda o pecado nos afasta de Deus. E só o arrependimento faz com que, esse relacionamento com Deus seja restaurado. Irmãos, cuidado com tudo o que há no mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Cuidado. Casamento entre cristão e não cristão, saibam que a maioria das igrejas, não estou dizendo todas, a maioria das igrejas não está nem aí mais para isso. Está liberado. Entende? E nós somos considerados como radicais. Tá bom, Deus é radical. Quando ele diz não matarás, não matarás. E quando ele diz não vos juntais com jugo desigual, ele está sendo radical também. Ué, não é verdade? Agora, irmãos, por quê? 1 Coríntios capítulo 7 diz, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Até para a viúva, é no Senhor. Entende? Porque casamento é uma vez por todas, aqui a gente tem duplo ensino. Então, cuidado com quem você vai casar, porque você vai ter que carregar o resto da vida. Se não carregar, você vai pecar contra Deus, não honrando o matrimônio como Deus diz que nós devemos honrar, ok? Irmãos, Deuteronômio 7, não contrairás matrimônio, isso é muito importante, ok? Segundo
Eu vou repetir isso, irmãos. Por causa da natureza pecaminosa, nós que somos filhos de Deus, não podemos ter intimidade com filhos ou filhas do diabo. Se tiver, a gente vai ser contaminado. É uma arrogância tremenda. Você ou eu, nós acreditarmos que não somos contaminados quando a gente tem relacionamento íntimo com descrente. É arrogância. Deus diz, Deus conhece a nossa natureza. Nós ainda temos a velha natureza. A arrogância é uma marca dos frequentadores de igreja nos últimos tempos. De novo, arrogância é uma das marcas dos frequentadores de igrejas dos últimos tempos. Sabe, porém, isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Essa palavra significa pretensioso, orgulhoso. Depois vem uma outra palavra que endossa essa, arrogantes. Aquele que acredita que está acima de outros. Aquele que acredita ser mais espiritual. Eu acreditar que eu sou mais espiritual do que vocês, porque eu tenho 64 anos, mais de 30 anos ministério por tempo integral, e mais de 40 anos de conversão, é arrogância. Salomão foi muito melhor que eu e caiu. Entende? Então, eu tenho que pensar, como Deus disse para mim, ver Salomão e falar, não segue o exemplo dele não. Entende? Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. É aquele orgulho que faz com que a pessoa continue no seu pecado sem se arrepender. Isso que significa implacável. Está errado e continua. Não é? Caluniadores, a palavra caluniadores aqui é diabolos. Ok? Caluniadores, cuidado, irmãos, quando a gente abre a boca para falar mal de alguém, mesmo que seja verdade. Cuidado. Entende? Se é para falar, fala para a própria pessoa. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Veja bem, essas pessoas são tidas como amigos de Deus, por isso que está sendo falado aí. Só que eles são mais amigos de quem? Entende? Dos prazeres. Tendo forma de piedade, finge viver, agradar a Deus. É isso que é ter forma de piedade. Piedade é a pessoa que vive para agradar a Deus. Essa pessoa finge, as igrejas estão lotadas de gente assim. Entende? E precisam tomar cuidado. Negando-lhes o poder da verdadeira piedade. Negando, agradar a Deus não funciona. Eu posso desobedecer em algumas áreas e vai cair tudo bem. Ele nega o poder da obediência por amor a Deus. Qualquer pessoa que continua no pecado está negando isso. E ele termina com uma ordem terrível, que é uma ordem de amor bíblico, mas que às vezes a gente confunde achando que não é. Foge também destes. E a palavra significa evita e afastar-se. Se não se afastar, vai ser contaminado. Não tem jeito. Deixa aí. Ok? Queridos, vamos tomar cuidado. Vamos lembrar que Deus, Ele é soberano. Vamos lembrar que Ele quer continuar agindo como Deus em nossa vida. Por isso que Ele diz, serei para vocês filhos e filhas. Mas essas são promessas condicionais. É baseado na nossa obediência ao Senhor, que nós vamos ter as bênçãos de Deus referentes aqui no planeta Terra. O céu, para quem é salvo de verdade, está garantido. Vai perder galardão, não sei o que vai perder lá, eu tenho uma ideia, né? Mas se você quer ter Deus como seu Deus aqui no planeta Terra, enquanto você aguarda a ida para a eternidade, tendo Deus te abençoando em todos os aspectos,
ok? Não estou falando de teologia da prosperidade, mas estou dizendo que Ele vai cuidar de você em todas as áreas. Seja um filho que segue as instruções de Deus e não se meta profundamente com descrentes. Tenha amizade para convertê-los ou para anunciar o Evangelho. É uma amizade, com uma certa distância, porque essa é a nossa obrigação. Mas não se metam com descrentes, não vai dar certo. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado também por aquilo que o Senhor nos ensinou durante o culto, ó Pai. Livra-nos de sermos pessoas com essas características que nós acabamos de ler, profecia a respeito do que vai acontecer no meio do Teu povo nos últimos tempos. Que entre nós, ó Pai querido, ninguém caia nesse tipo de comportamento, nesse tipo, ó Pai, de decisão, de acreditar, ó Pai, que pode burlar a Tua palavra sem ter sérios prejuízos. Abençoa, Pai querido, a nossa igreja, abençoa os jovens da nossa igreja, abençoa os pais, que nós possamos continuar exercendo o nosso papel de ser o mediador do Senhor na vida dos nossos filhos, como o Senhor faria se estivesse no nosso lugar, e não conforme os nossos sentimentos, não conforme as nossas emoções, não conforme os nossos achismos, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Semana que vem vai ter escola bíblica e pode vir com as perguntas.